em qualquer outra linguagem, né? Se elas não tiverem, a linguagem que você está trabalhando não tiver essas possibilidades, você pode implementar facilmente essas funções. Bom, então vamos agora a um outro assunto, um assunto relativamente espinhoso, né? Um pouquinho complicado e que normalmente bota a cabeça da gente para funcionar, né? Tem que botar a gente para pensar bastante. Esse assunto é análise combinatória, como vocês podem ver na transparência. E vamos ver um caso mais simples de... Vamos ver aqui não um caso mais simples, mas vamos ver aqui uma forma de fazer a permutação que a gente está acostumado de dois valores. Isso aí será a última estágio, né? Então você tem aí dois valores, A e B. Se você quiser trocar os valores deles, né, permuta os valores, é simples. Você usa a variável temporária, vou chamar de C, atribui a ela o valor de A, passa, e agora você, valor de A, você tem uma cópia de segurança. Você serve como uma cópia de segurança do valor de A. Ora, você passa B para A, então você apagou o valor de A antigo. Mas, e você passa o B para C, que era o valor de A antigo. Após a execução disso aqui, você tem que os valores de A e B foram trocados. Bom, isso aqui é só uma introdução, vamos começar no assunto que interessa. Dadas duas listas, A e B. Então, seja a lista A, A1 até a N, seja a lista B, B1 até Bn. Os comprimentos de A e B são iguais. Como eu faço para verificar se a lista A ela pode ser obtida por uma permutação dos elementos da lista B? Ou seja, a lista A e a lista B contêm os mesmos elementos. No entanto, a lista A é apenas a lista B numa outra ordem, com os elementos em outra ordem. Então, isso é muito fácil, muito simples, né? Nós vamos fazer aqui no nosso programa 34. Bom, no nosso programa 34 nós definimos então a função permutação, que recebe dois argumentos, A e B. Verifica se o argumento, primeira coisa, ele verifica se o argumento, complemento do argumento A, né, normalmente vai ser uma lista, vai saber como uma lista, é zero. Se for, então ele verifica também se o complemento de B é zero. Então, se o complemento de B é igual a zero, olha, observe que isso aqui é uma operação de comparação. Ele retorna o resultado dessa comparação aqui. Se for zero, essa comparação da verdade, então ele retorna a verdade. Observe que aqui eu usei os dois pontos depois do comando if e coloquei o bloco de comando, no caso apenas um comando, na linha, seguindo a instrução if. Então isso é perfeitamente possível, eu não precisei colocar abaixo, eu posso colocar na frente, não tem problema. Bom, a seguir o teste. Se o A índice zero, bom, isso aqui é considerado o caso básico. Então essa nossa função aqui vai ser uma função recursiva, como as que nós estamos acostumados a utilizar. Então, seja uma função recursiva, que é para testar se A e B não é permutação do outro. Olha, se A e B forem vazios, então a lista vazia ela é normalmente permutação de uma lista vazia. Então não tem problema, retorna um valor. Esse é o caso básico. Agora, se A for maior do que uma lista vazia, ou seja, tiver pelo menos um elemento, então nós vamos pegar o primeiro elemento dele e vamos testar se ele está em B. Se A índice 0 está também em B, então, perfeito, eu tenho que verificar em que posição ele está em B. Então eu pego a variável i e retiro, usando o comando index, que a gente viu nas transparências passadas, a gente diz que eu quero saber onde é que está o elemento cujo valor é a índice 0 em B. Bom, e aí, isso aqui é a primeira coisa que faz. Em seguida ele chama, né, ele guardou no i, obviamente, a posição do A no zero, da 0 em B. A seguir ele chama a função permutação de novo, para retornar quem? Retornar, né, exatamente uma chamada função permutação, passando para ele dessa vez não mais o A0, mas o A1 para frente, quer dizer, a lista restante que tirou o A0, a lista restante. E
ele vai testar a lista restante do A, ele quer testar se o restante do A, tirando o primeiro elemento, que nós acabamos de tirar, está no B retirando o elemento I, ou seja, o B de 0 a I, o B concatenado de 0 a I, não incluindo I, lembrando, mais o B de I mais 1, você saltou I até o final. Então essa lista aqui é a lista B sem o elemento I. Essa lista aqui é a lista A sem o elemento A0. Então dessa forma, ora, se isso é verdade, aconteceu, está aqui, eu já tinha testado. Então eu vou testar agora se é verdade também que o primeiro elemento do A1, do A restante, está na lista do B restante. Ele vai lá dentro dessa função, que é essa mesma função aqui, ele vai fazer a mesma coisa com o A1. E depois ele chama de novo, faz a mesma coisa com o A2, com o A3. Então ele vai fazer isso para todos os elementos da lista A. Ou seja, ele vai chamar a função permutação tantas vezes quantos ainda restem elementos na lista A. Então, dessa forma, ele vai acabar em um caso básico, e o caso básico é retornar se a lista for vazia. Bom, mas quando é que isso para também no caso falso? O caso falso é simples, ele nem entra nesse laço aqui, ele nem chega a chamar a função permutação de novo, porque se o A não estiver em B, em algum momento falhar essa comparação aqui, ele retorna falso. E retornando falso, obviamente, ele também seria também um caso básico onde ele interrompe toda a sequência de chamadas e retorna um valor falso. Então é assim que funciona, muito simples também, né? Você vê que a recursividade ela facilita muito a tarefa do programador. Basta que ele pense, né? Aí dificulta a tarefa de pensar em comprimento, quer dizer, programas são sempre pequenos, os programas recursivos são pequenos, e ele tem apenas que descobrir qual é a lei de formação recursiva da função. No caso dessa função, a lei de formação é exatamente essa aqui. Bom, terminada a definição da função recursiva permutação, nós vamos pedir um valor para A. Então, digite o valor da lista A, input, isso aqui é o programa propriamente dito. Digite um valor para a lista A. Esse valor é guardado na variável A. E em seguida, digite um valor da lista B. Esse valor é guardado na variável B. E ele imprime permutação AB. Na realidade, permutação AB, como vocês viram, os retornos são sempre algum valor de verdade. Ou é verdade por aqui, né? Ou é falso por aqui. Então, as sucessivas chamadas também retornam verdade ou falso. Então, o valor que vai retornar é um valor verdade ou falso se a lista A for, os elementos da lista A pertencerem à lista B, forem resultado de permutação da lista B. Então, vamos executar. Então, ele pede para digitar a lista A. Nós colocamos os valores, por exemplo, vou colocar aqui valores em ordem 3, 4, 5, 6 e em seguida ele vai pedir a lista B. Então vamos ter cuidado de colocar o mesmo tamanho, assim, os outros elementos de forma aleatória. Né? Colocamos a lista B e ele responde verdade. Então a lista B, a lista A é um tipo de permutação da lista B. Se nós colocarmos aqui para testar um valor, qualquer valor em B que não tenha em A, vou pegar aqui 10. Colocamos uma lista B que não é exatamente igual à lista A e a resposta é falso. Nosso programa está funcionando corretamente. Bom, então isso aqui foi o nosso primeiro exemplo, primeiro contato que nós tivemos com permutações, quer dizer, ele simplesmente testa se isso é permutação. Na realidade, não chega a fazer um grande trabalho, porque basta que ele verifique se todos os elementos de A estão em B. E isso é suficiente para verificar que há uma permutação de B.